Olá pessoal, boa tarde. Acho que a gente vai dar início aqui então à nossa web conference aqui na Apex, hoje com o tema de higiene consciencial. É um prazer estar aqui com vocês, com os internautas, falar de um assunto que é um assunto que me interessa demais. Eu já estudo esse assunto desde 1998, a higiene consciencial. Esse tema também é um curso que a gente já teve a oportunidade de ministrar em várias cidades, até no exterior também, nos Estados Unidos. Mas, assim, é um tema que, na verdade, ele funciona como uma espécie de técnica de viver, né? Ele não se caracteriza necessariamente assim como uma especialidade ou uma linha. Na verdade, todos nós, independente da especialidade, independente do que a pessoa optou em termos de conscienciologia, de atuação, de projeto, necessariamente, por ser uma consciência, precisa, né, conhecer de fato a higiene consciencial, as técnicas, né, que estão por trás dessa ciência que é a higiene consciencial. Esse tema ele é considerado um tema importante dentro da conscienciologia porque mexe principalmente com questões básicas, né? A questão, por exemplo, do estado vibracional, as questões que envolvem a mobilização de energias, a experiência fora do corpo, questões que envolvam lucidez. Então, são conceitos básicos da conscienciologia, mas que precisam ser trabalhados diariamente, continuamente, para que a pessoa consiga melhorar, se aprimorar como consciência. Eu queria ler para vocês aqui a definição de higiene consciencial, que é o seguinte: a higiene consciencial é a ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou técnicas sistemáticas, teáticas do conjunto de medidas adotadas para evitar a intrusão e permanência de patopensenes no micro-universo consciencial em determinado holopensene específico, seja pessoal, grupal ou institucional, começando pelas eliminações das pensenizações patológicas, antipensenes doentios e contrapensenes fixos ou monoideísmos viciosos. Tá? Essa definição a gente tirou do verbete higiene consciencial. Bom, o que nos chama atenção nessa definição? Primeiro é a questão da ciência. Uma ciência aplicada a estudos, pesquisas e técnicas, né? Então, uma sistematização. É claro que, por ser considerado uma ciência, nós precisamos, assim, estudá-la e praticá-la. Então, você vai estudar, pesquisar, e você vai pesquisar, na verdade, o quê? O que me chama muito a atenção na questão da higiene consciencial é que você vai estudar, por exemplo, os seus pensenes. Então, fazer diagnóstico de pensene. Como é que a pessoa pensena? O que ela pensa? O que está por trás do pensamento dela? Aonde que ela pensa? Com quem que ela está pensando? Quer dizer, parece uma coisa, às vezes, muito subjetiva, muito abstrata, mas na verdade não muito pelo contrário, né? É extremamente concreta, na medida em que você, trabalhando esse tipo de questão, né, dentro da subjetividade, você começa a vivenciar situações reais no dia a dia, e isso funciona ao modo de um feedback para você. Então, melhora a sua capacidade de pensamento, melhora as suas energias, melhora as suas emoções, e você acaba, digamos assim, colhendo frutos desse esforço íntimo, até certo ponto silencioso, né, que a pessoa faz consigo própria. Um resultado interessante da higiene consciencial é o alinhamento, por exemplo, de ideias, emoções e energias, né? Então, a pessoa ela fica, muitas vezes, numa condição onde ela consegue alinhar o que ela pensa, os desejos dela, o que ela sente, né, em termos de emoção, e as suas próprias energias. E esse alinhamento interno permite a ela fazer uma conexão, fazer uma ressonância com o cosmos, né? E aí é que ela começa a ter vivências, por exemplo, vivências de sincronicidades, vivências de fatos, de pré-cognições, né? Então, como ela entra num fluxo do cosmos, né? Ela começa a vivenciar esse tipo de fenômeno de uma forma mais frequente. Então, uma introdução inicial, assim, para vocês terem
um início assim, né, da higiene consciencial. Nós preparamos um slide aqui que acabou não aparecendo para vocês, mas que são os pilares. Eu vou deixar, eu acho que dá para a gente colocar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Acabou não. Já volto aqui nesse aqui, que é a história. Vou pegar aqui. Entrou. Então, aqui, ó, os pilares da higiene consciencial. Então, nós selecionamos 8 conceitos fundamentais para a pessoa estudar em si própria, que tem relação direta com a higiene consciencial, que é o autodiscernimento, seguindo aqui a ordem de vocês, a vontade, a intencionalidade. Opa, acho que voltou aqui. Então, a vontade, a intencionalidade, a retilinearidade pensênica, o autodiscernimento, a flexibilidade mental, a inteligência contextual, a lucidez e o megafoco. Então, o que a gente pode colocar em relação a esses pilares, né? Pilar é a gente quer passar a ideia de algo fundamental, algo importante, algo que estrutura o conceito, né? Uma ciência, uma corrente de conhecimento tem os seus pilares, que são as ideias mestre, aquelas ideias principais que a pessoa interessada precisa estudar para poder ter uma visão de conjunto melhor do conceito, ou no caso da ideia que ela está estudando. No nosso caso aqui, essa ciência, a higiene consciencial. Então, por exemplo, a questão da vontade. A vontade, ela é considerada ali como pilar principal, porque vontade é energia. Então, se é energia, a pessoa só vai conseguir, por exemplo, fazer um estado vibracional se ela tiver vontade. Então, ninguém instala um estado vibracional clicando os dedos, por exemplo, lendo uma obra, vendo um filme, olhando alguma coisa, sem focar na própria energia. Então, o estado vibracional é resultado direto da mobilização de energias, que é resultado da vontade. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre o estado vibracional. A intencionalidade. A intenção, ela tem relação com a higiene consciencial, porque na medida em que nós priorizamos a assistência, priorizamos a ajuda ao outro no nosso dia a dia, nós melhoramos a nossa intenção. Então, intenção e interassistencialidade são 2 conceitos interligados. Na medida que a pessoa prioriza a assistência como a sua intenção, a atenção que ela direciona aos outros, por exemplo, seria quase um sinônimo de intenção, ou a atenção que ela direciona para ela própria, ou por que ela está tomando aquela decisão, o que está por trás do que ela está pensando, qual é a sua real, o seu real objetivo, o seu real desejo, a sua real intenção. E dentro do processo evolutivo, evolui mais quem ajuda mais aos outros. A retilinearidade pensênica. A retilinearidade pensênica tem relação com o processo da concentração, leva ao processo da concentração, mas é muito mais do que isso. É a retidão, o foco, a pessoa focada, centrada, com os pensamentos voltados para objetivos estabelecidos, sem desfocar, sem perder, sem sair pela tangente. Então, retilinearidade pensênica dentro da higiene consciencial é fundamental, por essa questão, a pessoa não sair da estrada, ela não desviar. O autodiscernimento. O autodiscernimento, ele leva a pessoa a fazer a reflexão sobre o autodesassédio. Então, o discernimento quanto ao que se pensa, o discernimento quanto a si próprio, o discernimento quanto aos processos mais, digamos assim, pessoais, que diz respeito à pessoa, mas que ela precisa priorizar, ela precisa estudar. Então, o autodiscernimento faz essa separação. Ela ajuda a pessoa a trabalhar mais as questões do parapsiquismo dela.
A flexibilidade mental. O que nós queremos dizer com isso? Flexibilidade mental é um conceito que a gente tem ouvido falar pouco, né, ultimamente, assim, mas leva muito à questão da flexibilidade pensênica, as questões que envolvem, por exemplo, a maturidade emocional, a maturidade afetiva, as questões afetivas, né? Então, é a pessoa que consegue trabalhar mais a forma de ouvir as pessoas, né? Trabalha mais os feedbacks íntimos, então ela ouve um comentário, uma palestra, um assunto, ela consegue não tirar uma conclusão precipitada, trabalha com reflexão, né, consegue ouvir mais. Então, a flexibilidade mental é um pilar fundamental da higiene consciencial. A inteligência contextual, ela que é digamos, o sexto pilar, a inteligência contextual, ela ajuda a pessoa a, digamos assim, engavetar os egos, os papéis que ela desempenha na sociedade. Então, ela vai, por exemplo, do trabalho, ela pensa no trabalho, né? Ela vai, por exemplo, volta para casa, ela vai discutir questões domésticas em casa. Então, não ocorre essa confusão, né, de falar de coisas no trabalho. Tem perguntas? Então, vamos responder aqui. Só finalizando aqui, então, a inteligência contextual. Pessoal, é a minha primeira palestra aqui online, então não tem ninguém fazendo perguntas aqui, eu estou aprendendo ainda a trabalhar com esse monitor aqui, mas tudo bem. Voltando aqui à questão da inteligência contextual, o importante para a pessoa é não trocar as bolas, não confundir os seus papéis, os seus egos, né? Então ela engaveta os seus egos e utiliza esses egos em momentos diferentes, em casa, no trabalho, né, na profissão, no lazer, o próprio linguajar, né, a forma como a pessoa se expressa, isso precisa ser engavetado e desengavetado, né? Você vai dar uma palestra, por exemplo, você vai usar conceitos, palavras específicas. Você está em casa, com a sua dupla, em família, é um outro vocabulário, né? Então, isso é importante a pessoa ter lucidez. Falando nela, então, na lucidez, né, que é um outro pilar, a lucidez, ela permite a pessoa descobrir onde ela está, o que ela está fazendo, né, qual expressão que ela está tendo, se ela está projetada, se está no extrafísico, se está no intrafísico. Então, é um atributo consciencial que precisa ser desenvolvido. E o megafoco leva ao continuismo, tá? Então, que, na verdade, o assunto, a ideia de colocar o megafoco aqui é justamente para trabalhar com a desperticidade. Então, vamos lá. Então, a pergunta aqui... Vamos lá. A primeira pergunta. Então, você que fez a pergunta? Tá. A disciplina poderia entrar nesses pilares? Sim, a disciplina entra dentro do processo da auto-organização, digamos assim, que estaria... pode ser considerado também um dos pilares, né, a questão da auto-organização. Agora, o que a gente quer destacar é que a auto-organização, nós conhecemos muitas pessoas assim, organizadas, muito organizadas, mas que a pensenidade ela não aplica técnicas de higiene consciencial, né? Mas pode ser considerado realmente fundamental aí dentro da higiene consciencial. Outra pergunta: o que como fazer a esterilização de energia? Poderíamos incluir a esterilização de energia como um pilar da higiene consciencial? Olha, a questão energética, tá? Nós agregamos dentro do processo da vontade, tá? Por quê? Energia é vontade. Então, se a pessoa trabalha com a sua própria vontade, ela necessariamente vai chegar na energia. O que a gente quer destacar aqui é que a descoberta da energia, a descoberta do estado vibracional é a descoberta da própria vontade. Então, nós colocamos isso dentro do pilar da vontade. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Eu acho que é isso, né? Tá. Então essa questão dos pilares, a gente quer destacar essas questões principais. Eu queria colocar um pouco para vocês aqui também, um pouquinho da história da higiene consciencial, né? Que é um slide anterior aqui. Bom, o que tem de interessante aqui para nós?
O período neolítico, olha só onde é que a gente foi parar. Tá? O período neolítico foi o período em que o homem ele aprendeu a se assentar, tá? Ele aprendeu a se fixar. Então, essa fixação, inclusive, trouxe a questão do sedentarismo. Então, o período neolítico, esse conceito de sedentarismo, ele tem essa noção exata da pessoa mais parada, né? A saúde, a medicina, então, extrapolou isso e deu o nome de sedentarismo ao fato da pessoa não fazer exercícios e desenvolver algumas doenças relacionadas ao sedentarismo. Por exemplo, diabetes, hipertensão e outras doenças mais. Agora, por que nós colocamos o período neolítico como um marco aqui, né? Que vai de 2000 a 4000 antes da Era Comum? Que é o fato da pessoa, ou do homem naquela época, começar a priorizar os cuidados com o corpo. Tá? Então, o neolítico seria um divisor aí, dentro da história da civilização humana, onde começou-se a pensar na higiene, no caso, primeiro no corpo. A gente trouxe algumas curiosidades históricas para vocês aqui, bem interessantes. Né? Primeiro, o seguinte, a gente não conhece ainda um sabonete que lave ou que limpe as mágoas, né? E nem as ideias fixas, por exemplo. Agora, sabonete que a gente utiliza, né, no corpo como um objeto de saúde, de limpeza, de asepsia, ele foi inventado em 600 antes da Era Comum. Só que só foi comercializado em 1879. Então, o sabonete levou 2.400 anos para ser comercializado. O shampoo, por exemplo, veio a público como um produto a ser comercializado em 1930. Então, vocês vejam, nós já temos aí pelo menos 2.000 anos depois do Neolítico, né? E a higiene corporal, ela de fato só começou a surgir praticamente 20 séculos depois. Então, isso é um dado que nos leva a pensar. Se nós estamos descobrindo o psicossoma neste século publicamente, então quanto tempo a gente vai esperar para de fato lavar ou limpar uma marca, né? Porque mágoa é uma marca. Se você for olhar, por exemplo, o psicossoma fora do corpo, um psicossoma traumatizado, um psicossoma que sofreu, que sofre com mágoas, ele tem marcas. E essas marcas ficam expostas no psicossoma, ficam explícitas. Então, haveria um shampoo ou um produto extrafísico para limpar essas marcas, para ajudar a pessoa a sair desses processos? Quer dizer, é uma coisa para o futuro aí. E outros dados interessantes, por exemplo, a pasta de dente surgiu no século XX, né, nos Estados Unidos. O chuveiro foi inventado por um francês em 1867. A primeira fábrica de papel higiênico surgiu em 1857 nos Estados Unidos. Né? E um dado bem interessante, que envolve o processo da história mesmo, é a contribuição negativa do cristianismo ao processo da higiene. Por quê? Porque no final da Idade Antiga, o que aconteceu? Havia muitas casas de banho em Roma, na Grécia, em Bizâncio, né? E aí eles usavam essas casas de banho para tomar banho, né? Para fazer higiene corporal, seguindo essa lógica de asepsia corporal que surgiu aí, né, nesse neolítico. Foi toda uma evolução a isso. Só que surge, depois de algum tempo, o ascetismo, que é esse movimento, né, da negação do desejo físico em prol de uma espiritualidade, de um puritanismo. E aí, no final da Idade Antiga, o início da Idade Média, o cristianismo então considera aí pecaminoso a pessoa priorizar ou cuidar muito do corpo, muitas vezes motivado por questões lá do libidinismo que houve nessas casas de banho, e aí a igreja então acaba considerando o banho pecado. Então, a contribuição do cristianismo para o processo da história da higiene foi problemática, na medida em que eles consideravam priorizar o corpo, cuidar do corpo, pecado, né? Então, uma distorção da história, né? Um movimento cultural que distorceu. Vamos voltar aqui. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta até agora aqui, está tudo bem, se a gente pode continuar. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Tá aí. Bom, essa questão do significado da higiene consciencial,
a gente queria entrar um pouquinho mais nisso aqui, porque é muito importante. Nós temos um arcabouço intelectual, né, um arcabouço de ideias, de emoções, de energias, que são utilizados por nós no dia a dia, né? Então, a gente tem ideias, vamos ligar para o fulano, vamos almoçar, hoje eu vou trabalhar, vou primeiro no meu escritório, depois eu vou no banco, quer dizer, a gente segue um certo fluxo nessas ideias e na própria nossa organização. Agora, quando a pessoa começa a trabalhar as questões que envolvem a higiene consciencial, ela desenvolve, em alguns momentos, ela pode começar a alinhar isso. Então, envolve um bem-estar íntimo com um alinhamento, a organização das ideias, das emoções, das energias, e isso funciona ao modo de uma antena. A pessoa desenvolve como se fosse uma antena parabólica, né? Ela fica conectada no cosmos. Então, os próprios fatos, a pessoa começa a sentir isso que eles seguem uma certa lógica, né? Então, a própria higiene consciencial, ela é um freio para a ansiedade, na medida que a pessoa começa a viver mais conectada no dia a dia. E os fatos, eles seguem um fluxo, né? E a pessoa acaba entrando nesse fluxo. Então, o timing dela acaba mudando, né? E aí entram as questões das sincronicidades, que seria a convergência entre o que a pessoa pensa e a própria realidade. Tá? Muito importante esse conceito, porque isso mostra para a pessoa as conexões existentes entre o micro-universo consciencial e o macro-universo consciencial, que seria o macrocosmos, né? O microcosmos e o macrocosmos. Essas conexões, elas existem constantemente. Nós é que, pelo nível de lucidez, muitas vezes mais baixo, ou não prestamos atenção e acabamos perdendo oportunidades evolutivas no dia a dia de trabalhar essas questões. Uma situação interessante que aconteceu essa semana, durante a semana eu estava pensando sobre esses assuntos que a gente ia conversar aqui e sobre as dificuldades nossas, né, no dia a dia, nas vidas anteriores e tudo mais, nos mata-burros, onde que a gente erra, onde que pessoalmente eu errei, como é que foi a questão toda. Eu estava fazendo uma reflexão assim rápida, no intervalo dentro do hospital onde eu trabalho. E aí me veio a seguinte frase: a ilusão, vírgula, sempre as ilusões. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou. Isso aconteceu na quinta-feira de manhã. Eu anotei, né, a ilusão, sempre as ilusões. Quer dizer, onde a gente erra muitas vezes nas ilusões, né? E aí, quando eu cheguei na tertúlia, a gente estava mais ou menos no meio da tertúlia, eu ia levantar para fazer a pergunta sobre o processo ilusório, os mata-burros da ilusão, e o professor Losch fez a pergunta. Foi bem interessante. Depois até dei o feedback para ele disso que tinha acontecido. Então, as situações, elas começam a acontecer assim, é lógico que isso são muitas vezes extrapolações, né? Junto com os amparadores, a gente passa por momentos, às vezes, um pouco de maior lucidez, e depois, às vezes, diminui essa lucidez, né? A gente fica muitas vezes oscilando esse tipo de situação. Mas foi um fato que me mostrou exatamente isso, né? A gente, quando pensa, quando está conectado com algumas questões mais sérias, os amparadores se aproximam, eles têm interesse em ajudar, eles querem passar uma informação importante. E aí o processo ilusório, a gente vai colocar aqui, ele é justamente um viés da retilinearidade pensênica, né? Você está ali com seus pensamentos e surge uma ideia que na verdade é uma ilusão e acaba te desfocando, te tirando da sua matriz. Temos uma pergunta aqui, ó. Entre o que se penseniza e a realidade, como você a evidencia das fantasias e dos devaneios? Olha, isso é uma pergunta que você está colocando, Camargo, né? Que envolve a questão do megafoco. Tá? Quando a pessoa ela desenvolve, por exemplo, um projeto, ou ela já se encaixou, digamos assim, na vida, em termos de profissão, né? Vida afetiva, já deu uma assentada maior, se fixou mais no trabalho, a vida ela começa a dar feedbacks para você. As fantasias, elas só trazem feedbacks negativos, né? As ilusões só levam a pessoa para a beira da estrada.
E é como se ela, assim, quando você está, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui com o carro de Fórmula 1, né? A Fórmula 1 tem a pista, né? Tem o piloto, tem o carro. Então, o piloto não pode pegar e sair da pista e correr fora da pista. Quer dizer, ele saiu da pista, ele vai ter que voltar para a pista. Então, ele sabe quando ele saiu da pista. Por quê? Vai ter trepidação, o asfalto não é mais asfalto, é grama, é verde, né? O motor não vai funcionar direito, a própria, enfim, saiu do escopo principal, saiu daquela do seu ritmo da sua vida, né? Então, quando você pensioniza algo que está fora, né, do escopo do projeto, daquilo que você está desempenhando, você começa a perceber. Mas o que eu acho interessante na sua pergunta também é o seguinte, é o como chegar nessa condição, né? Quando que você se considera mais estabilizado ou dentro de um arcabouço, de uma referência melhor, né? Na verdade, assim, funciona ao modo de um esforço íntimo, né, de você se tornar mais confiável para os amparadores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um tema de pesquisa. Você vai pegar um tema de pesquisa e vai ficar pelo menos 5 anos nesse tema de pesquisa. Você não vai mudar, né? Porque o que acontece muitas vezes dos amparadores nos ajudar é que a gente muda de ideia o tempo todo. Então inicia um projeto, começa em outra coisa. Não gostei porque fulano não me ajudou, fiquei magoado. Não gostei do Beltrano. Tá? E aí, quer dizer, desiste. Então é um tal de começa e para, que muitas vezes os amparadores não conseguem entrar com tudo para ajudar a pessoa. E aí quando você, digamos assim, se atenta para essa questão, você vê que é importante você pegar algo e não desistir, ir até o fim. Né? Porque é nessa trajetória, nesse caminhar, que os amparadores vão se aproximar para ajudar. E aí a gente entra numa questão aqui importante, que é a matriz cognitiva, que é um dos tópicos aqui, que diz o seguinte, para a gente não desistir ou não cair, né, diante da vida ou das questões todas, é importante ter lucidez quanto à matriz cognitiva. O que é essa matriz cognitiva? Né? Esse conceito, na verdade, eu incorporei a higiene consciencial a partir de uma aula que eu tive a oportunidade de assistir na qualificação do curso ECP2. Eu faço parte da equipe da Complementário, a gente fez um intercâmbio com o ECP2 e nessa qualificação nós assistimos uma aula do professor Rui Bueno, onde ele trouxe o conceito de matriz cognitiva que eu queria ler para vocês. Os significados atribuídos às experiências dependem das matrizes pensênicas, que são esquemas cognitivos, ativadas em situações específicas que interferem nas várias funções paracognitivas e cognitivas e nas estratégias que serão selecionadas para lidar com os acontecimentos. Tá? Então, as nossas reações dependem de significados da forma como nós interpretamos os fatos. Né? E aí, essa matriz, na verdade, é como se fosse assim, um conjunto de ideias, um conjunto de pensenes que nós acessamos em determinados momentos. E essas matrizes, elas podem, na verdade, distorcer a realidade. Né? Então, existem eu trouxe aqui para vocês várias formas de distorção da realidade, que seria a nossa contribuição ao assédio. Na verdade, é a nossa contribuição como autoassédio, e aí, com o autoassédio, facilmente nós somos vítimas de assédio, acoplamentos com consciências doentes, energias entrópicas, e aí alimentamos o processo do autoassédio e do heteroassédio. Por exemplo, abstração seletiva. A pessoa ela só presta atenção no comentário negativo ou na crítica, esquecendo todo o lado positivo. Ou a pessoa seleciona o trafar como pensene padrão, esquecendo dos trafores. Então ela descobre um trafar dela e aí aquele trafar funciona como um monopolizador da personalidade. Então ela se põe para baixo, ela acha que os outros não têm aquele trafar, ou ela acha que só ela que tem, que está sozinha no mundo, enfim, entra no processo de vitimização e, enfim, acaba esquecendo dos trafores que ela tem.
Outra matriz distorcida, né, outra matriz cognitiva distorcida, é fazer adivinhações futuras, negativas. Então a pessoa pensa o futuro de forma negativa. O pessimista crônico, isso não vai dar certo, eu vou ser reprovado. Muitas vezes ela coloca isso de uma forma assim, como se fosse um padrão para todos os fatos da vida dela, e acaba de fato acontecendo, né? A gente pensa e acaba acontecendo. Existe também uma matriz distorcida, que é o catastrofismo. A pessoa entra no avião, esse avião vai cair. Então, já que vai cair, como é que foi a minha vida até agora? E aí começa todo um processo de poluição pensênica através do medo e do pensamento negativo. Outro exemplo, né? A leitura, temos uma pergunta aqui antes de eu ler o exemplo. Vamos lá. Aqui, ó. Juranda de Londrina. Qual a essência dos patopensênios? Ou seja, como perceber que estamos entrando em patopensênios? Olha, a patopensenidade, você pode fazer isso é um conceito bem importante, que é assim, ó, é importante você ter uma referência de você. Tá? Tenta lembrar de você no momento em que você estava bem com você mesmo, em harmonia com você mesmo. Então aquilo vai ser uma referência para você, vai ser um padrão. Tá? E aí o que acontece? Se você está naquele padrão e de repente você observa que entrou uma cunha na cabeça, uma pressãozinha na cabeça, ou você pensou mal de alguém, por exemplo, tá? Enfim, alguma coisa que não foi legal, que você que fugiu desse padrão, isso é um patopensênio. Por exemplo, aconteceu uma situação desagradável no seu trabalho. Aí você sai do trabalho pensando mal do seu chefe. Isso é um patopensênio. Você está pensando mal das pessoas. Então, pensar mal dos outros é patopensênio. Pensar mal de você mesmo é um patopensênio. Tá? Então, assim, por outro lado, é preciso tomar cuidado com as ilusões, o mundo de Poliana, né? A pessoa vive nos dois extremos, ou pensa muito mal de si próprio, ou pensa fora da realidade de si próprio, né? Atribui qualidades que não tem, distorce para um lado excessivamente positivo, que não existe, né? E aí, então, são os dois extremos. Mas a dica importante é você ter um padrão seu de manifestação, e a partir desse padrão é como se fosse um timão, como se fosse um navio ali, onde você vai navegando, né, no mar aí da vida humana, e ali você vai começar a ter mais atenção nos desvios, nesses pensamentos. Uma pergunta, não sei se respondi, pode retomar a pergunta se não ficou claro. A Rosa do Rio de Janeiro. Como podemos sair do monoideísmo, dos patopensênios? Olha, essa tua pergunta, vou antecipar, a gente iria falar um pouquinho mais para frente, mas eu já vou te responder. Na verdade, assim, a gente colocou como pilar da higiene consciencial a vontade. Tá? Então, a vontade, ela leva a pessoa ao estado vibracional. Tá? Só que o EV, ele não funciona, não dá para explicar muito do ponto de vista teórico o que é o estado vibracional. Agora, ao fazer o estado vibracional, a pessoa desfoca da ideia. Tá? Ela sai daquele padrão. Então, ela tem duas opções. Ou ela fica pensando aquela ideia, fica naquela ideia, ou ela mobiliza as energias. São dois comandos. Então, na hora que ela começa a trabalhar com as energias, começa a mobilizar as energias, ela não está mais focada na ideia. Ela começa a focar na energia. E aí ela, então, consegue fazer a desassimilação, o desassimo. Então, esse conceito de estado vibracional, né, que a gente fala tanto, que é tão discutido, tão sugerido, até pelo professor Valdo nas tertúlias, ela é uma ferramenta básica da programação existencial na ProEx, né? E o mecanismo de desassédio, do autodesassédio, é isso. Na hora que você trabalha as energias, que você esquece o que você está pensando e põe a sua vontade no seu holochakra, você desassimila, você faz o desassimo. E aí você consegue respirar, digamos assim, respirar pensenicamente melhor com a sua ideia. Voltando aqui então na questão da matriz cognitiva, né, existe, por exemplo, uma outra distorção cognitiva, que é o raciocínio emocional, que é presumir que pelo motivo de sentir algo, isto é concreto e real.
Então, por exemplo, a pessoa sente que está insatisfeita. Daí ela conhece as energias, conhece as emoções e vem todo aquele padrão de insatisfação. Daí ela pensa, não, eu estou insatisfeito, eu estou sentindo que eu estou insatisfeito. Logo, a minha vida está toda errada. Quer dizer, eu estou sentindo isso. Então, se eu estou sentindo é porque existe. E se existe, está tudo errado. Quer dizer, então é óbvio, qualquer coisa que a pessoa pensar, ela vai sentir, pela teoria do Pensene, pelo processo do Pensene. Então, ela não pode pensar isso dessa forma. Se eu pensar uma besteira, eu vou sentir uma besteira. Né? Então, eu tenho que fazer minha higiene consciencial a partir disso, né? Ter essa lucidez. Onde é que a gente quer chegar com o processo da matriz cognitiva? Nas questões do autoassédio, que são fundamentais. O autoassédio, ele é uma distorção cognitiva. A pessoa distorce a própria realidade. E aí isso facilita ela a desenvolver uma espécie assim, de uma matriz. Né? A hora que ela pisa na bola, a hora que ela cria aquele padrão distorcido, né, que ela se sente mais assediada ou se sente desconfortável, né, qual que é a técnica nesse momento? A técnica é o seguinte, você vai parar nesse momento e não vai mais pensar mal de você. Você vai botar um stop ali. E ali, o que acontece? Aquilo ali é um padrão. Você vai tratar aquele momento como se fosse não. É um padrão mutável. As pessoas muitas vezes entram em padrões distorcidos de autoassédio e têm medo de sair, acha que não vai conseguir sair. Nossa, esse aqui é meu jeito de ser, eu estou assediado, como é que vai ser, como é que eu saio disso? Na verdade, com paciência, aquele padrão você vai naturalmente limpando aquilo ali, com o simples fato de não pensar mais mal de você. Tá? Então, o fato de você não pensar mal de você nem de outra pessoa, isso é uma grande técnica de higiene consciencial. É como se fosse um stop. Você vai botar um pare, né? Um pare naquela alimentação, na retroalimentação. Então, acopla uma consciência com você. Né? Você está desgostoso com alguma coisa, com alguma situação desconfortável. Essa consciência aporta em você. E você começa a alimentar o padrão da consciência. E, né? Como que é isso? Como que você alimenta? Pensando o que ela está pensando. Então, se ela está com raiva de alguém e você começa a pensar mal daquela pessoa, é tudo que a consciência quer. E na hora que você fala, não, eu não vou pensar mal daquela pessoa. Aí você pensa assim, mas você tem razão, porque olha o que ela fez para você. E aí, essa é a forma de você, digamos assim, prorrogar, né? Retroalimentar o processo do assédio. A hora que você põe um stop, põe um pare, você fica só com aquele padrão momentâneo. Você vai trabalhar as energias, vai limpando a sua cabeça, daqui a pouco a coisa desassimila. Mas o que está por trás disso? Aquele padrão que você descobriu em você, um padrão de bem-estar íntimo. Essa é a sua referência. Você vai voltar para o seu padrão diagnosticado de bem-estar. Tá, vamos pegar a primeira pergunta aqui. Pessoal, eu estou começando a pegar o jeito aqui da internet. Estou começando a pegar o jeito. Vamos lá. Como diferenciar o pensene de autoassédio com o pensene de assédio? Tá, olha só. Pensene de autoassédio, tá? Ele se repete, ele é tipicamente o seu padrão de funcionar. Por exemplo, você é uma pessoa pessimista, né? Pensa mal, por exemplo, vai acontecer alguma coisa, isso é um autoassédio. Né? Esses exemplos que a gente trouxe tem vários, eu vou ler mais algum para vocês. Ó. Diferença autoassédio de assédio. Tá? Pode não ter nenhum assediador junto com a pessoa e ela está ali pensando, por exemplo, que ela tem que ser perfeita em tudo que faz. Isso é um autoassédio. Não tem consciência nenhuma. A pessoa pensa nisso, olha, eu tenho que ser perfeito, eu vou fazer esse trabalho agora, ele vai ter que ser assim, o melhor, quer dizer, aí já mostra o processo de competição. Isso é autoassédio. Não tem consciência aí. Entende? Agora, a pessoa está lá numa situação, brigou lá no trabalho, teve uma dificuldade qualquer no trabalho. E aí ela sai pensando mal do chefe. Aí tem dor de cabeça. Aí começa a ter um pouco de náusea. Olha só. Pensou mal, já é um processo de autoassédio da pessoa. Né? Começou a reforçar isso com mal-estar, entrou assédio. Então, olha a diferença. Um autoassédio, às vezes, a pessoa não se toca, está pensando mal, e aí vem uma dor de cabeça, vem uma
uma série de questões aí que já envolve a alimentação de consciências, muitas vezes energívoras, consciências, e às vezes consciências que são consciências carentes, que estão querendo energia, que estão ali querendo se aproximar de um conforto melhor e faz o rapport com a pessoa. Assédio pode ser identificado como desagradável? Olha, uma excelente pergunta. Não necessariamente, tá? Muitas vezes a pessoa, né, ela erra erros assim, grosseiros, erros básicos, se sentindo super bem. Daí o processo do autodiscernimento. Assediador muitas vezes levanta a energia da pessoa. Não põe só a energia para baixo. Então, às vezes a pessoa ela está assediada se achando o máximo. E é isso que o assediador quer. Elevar o ego da pessoa, colocar a pessoa lá em cima, né, fazer ela se sentir por cima. E aí ela vai, toma decisões, erra aqui, machuca as pessoas, é prepotente, autoritária, se sentindo o máximo. Daqui a pouco vem uma tragédia, daqui a pouco vem um erro grosseiro, vem uma situação que ela vem dizer que é uma puxada de tapete. Na verdade, ela mesma que saiu do chão. Nem tem tapete para puxar. Né? Quer dizer, ela está voando ali numa velocidade fora da real, às vezes se sentindo super bem. Então, assédio não necessariamente pode ser considerado algo desagradável. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, podemos continuar aqui. Bom, só para a gente finalizar a questão da matriz cognitiva. Tá? A melhor forma da pessoa sair da distorção cognitiva, sair daquele momento, é ela identificar o padrão de expressão homeostático dela, o momento em que ela se sentiu super bem. Quando ela não estiver se sentindo bem, o que ela faz? Ela vai priorizar o estado vibracional. Ela vai trabalhar as energias com o foco de alcançar aquele estado intraconsciencial que ela já conhece dela. Bom, e aí, trabalhando as energias, a gente está falando aqui do estado vibracional. Eu queria compartilhar com vocês de uma experiência pessoal dentro do estado vibracional, que talvez possa ilustrar o que eu quero dizer aqui com o EV na despoluição pensênica. Eu uso assim, várias técnicas, já usei várias técnicas para aplicar o estado vibracional. Uma delas foi anotar na minha agenda, eu tenho uma agendinha de papel, que é a minha agenda semanal. Todo domingo eu programo a minha semana em cima dessa agenda. Tá? E ela funciona assim com várias questões. A minha parte de trabalho profissional, questões domésticas, e tem o meu código pessoal de cosmoética, que eu deixo nessa agenda também. E aí eu fiz lá uma grade para anotar os meus estados vibracionais. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu precisava melhorar o meu EV. Eu sabia que meu estado vibracional não promovia um bem-estar íntimo ainda. Eu ia trabalhar minhas energias, fazer uma força danada e às vezes não tinha o resultado que eu esperava. Então eu resolvi priorizar isso. Bom, eu fiz isso praticamente uns 3 meses e confesso para vocês que meu resultado não foi assim o esperado. Eu anotava quantos EVs, fazia 15, às vezes fazia 20. Tinha dias que fazia 3 que eu anotava, às vezes fazia V e não anotava, enfim. Mas o que me ajudou? Aconteceu uma situação, uma vez, onde eu estava muito bem, com a minha cabeça ali, estava pensando, estava concentrado, quer dizer, não estava me sentindo assediado, nem auto-assediado, nem nada. Estava no processo de produção normal do dia a dia. E eu recebi um telefonema, uma questão lá, onde eu me assediei. Eu senti o padrão ali, a energia, a coisa ruim e tal. E aquilo, mais ou menos, eu fui levando aquele padrão até mais ou menos o final do dia, quando era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu cheguei em casa e a minha TENEPS é às 19 horas. E aí eu falei para mim, eu não vou levar isso para a TENEPS antes. Eu vou para a TENEPS um pouco melhor. Então, na hora eu pensei assim, como se fosse um ponto final. Eu falei, olha, eu vou colocar um ponto final agora no meu estado vibracional. Eu vou fazer um estado vibracional, eu preciso descobrir o estado vibracional dentro desse holochakra, dentro desse holossoma, desencadeado pela minha vontade. Então, o que eu fiz? E na hora que eu pensei isso, me veio a seguinte ideia. Energia é vontade. Não existe estado vibracional sem vontade. Então, eu pensei, já que energia é vontade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a minha vontade agora, puxando a energia do pé para a cabeça, da cabeça aos pés. Não quero mais saber o que aconteceu, quem que falou, que telefonema que foi. Agora sou eu comigo mesmo, a minha vontade, a minha energia. Bom, foi com essa
com essa força, mais ou menos, que eu estou colocando para vocês aqui, que eu fui, então, trabalhar o estado vibracional. Então, eu comecei a jogar energia, a minha vontade começou a subir, descer e tal, exatamente como a gente ensina nas aulas e tudo mais. E aí, bom, o óbvio, né? O que aconteceu? Eu comecei a sentir um calor enorme na cabeça, só que não foi um calor, digamos assim, inesperado. Foi um calor provocado pela minha vontade. E aí o que aconteceu? Eu senti o desacoplamento das energias, senti o desacoplamento das consciências que estavam acopladas comigo naquela hora, e aquilo para mim foi um marco. Eu demarquei ali naquele dia um momento, uma demarcação, um divisor de águas, como a gente fala, né? Entre o estado vibracional até aquele dia e o estado vibracional depois daquele dia. O que aquele momento me mostrou? Me mostrou que a minha vontade, ela impera. Ela pode ser uma ferramenta de desassédio. Olha só, uma questão tão básica, né? A gente já estuda Conscienciologia há mais de 10 anos, quase 15 anos, já tínhamos várias experiências, mas eu tinha uma questão do estado vibracional em defasagem. Eu tinha uma defasagem com as energias. Já fazia TENEPS, já senti várias desassimilações na TENEPS, o link com os amparadores, tudo isso. Mas eu tinha uma lacuna do ponto de vista da energia. É lógico que a gente está trabalhando isso ainda, mas foi um marco bem interessante. Então, qual que é a ideia que a gente passa aqui em relação ao estado vibracional? Estado vibracional não existe com passividade. A pessoa vai instalar o EV, vai deitar lá na cama, o que acontece? Chega lá, ela vai pensar no mar, pensar no cosmos, vai relaxar, daqui a pouquinho está dormindo. Está lá, não é isso. O estado vibracional é superconexão, não é rigidez muscular, mas é lucidez, é vontade. A pessoa ela vai estar totalmente acordada, conectada, colocando vontade na sua energia, mobilizando a sua energia, dos pés para a cabeça, da cabeça aos pés, colocar toda a sua vontade. Então, isso é o estado vibracional. Focar na vontade é focar na energia. A pessoa que quer aprender a desenvolver o estado vibracional, ela precisa descobrir a própria vontade. Senão, não tem EV. E a TENEPS? A TENEPS é a higiene consciencial completa. Ela começa a trabalhar... Ela começa a trabalhar as energias ali junto com os amparadores, e aí então começa o trabalho do desassédio maior através da TENEPS. Mas tudo assentado na vontade. Eduardo, você acabou de dizer que faz TENEPS às 19 horas. Deixa eu só pegar aqui. Você, como médico, pode sempre estar disponível... Deixa eu só... Espera aí, só... Você, como médico, pode sempre estar disponível no horário para fazê-la? Desculpe-me por pesquisa. Não, mas perfeito, não precisa desculpar, não, é isso mesmo. Olha, o meu horário de TENEPS é das 19 às 22 horas. Tá? O meu padrão é fazer às 19 horas. Muitas vezes, quando eu estou de plantão ou por alguma dificuldade no hospital, eu faço ela um pouco mais tarde, mas ainda dentro dessas 3 horas. Mas procuro estar sempre nesse horário. Eu faço TENEPS há 10 anos, já mudei de horário 4 vezes nesses 10 anos, e esse foi o melhor horário que eu encontrei dentro da minha realidade. Acho que tem outra pergunta aqui. Da Délia, né? Fazer exercícios físicos puxados ajuda a desassediar tanto quanto o EV? Não. Você pode fazer uma correria danada e continuar com a consciência. Isso não tem a ver necessariamente com exercício. Tá? Exercícios físicos puxados precisam ter muito cuidado. Essa é até a minha especialidade dentro da cardiologia. A pessoa precisa fazer um check-up cardiológico antes, receber orientações do médico, para começar exercícios físicos. E é lógico, à medida que ela sai do sedentarismo, a cabeça dela funciona melhor, a mente, as ideias fluem melhor, mas isso não necessariamente quer dizer desassédio. Isso é uma ferramenta que vai ajudar a pessoa a trabalhar com as energias e aí desenvolver o estado vibracional. Tá? Então, exercícios físicos é uma ferramenta em prol da mobilização básica de energias, mas não necessariamente significa estado vibracional. Tem mais uma? Deixa eu procurar aqui.
Deixa eu voltar lá para essa. A Adélia eu acabei de responder. Da TENEPS eu já respondi. A Maria do Carmo. Não, essa eu já respondi. A TENEPS 19 horas. Então tá, vamos aqui passar para o próximo tópico. Tá. Como as retrocognições lúcidas podem auxiliar na higiene consciencial? Na verdade, eu falaria de uma forma diferente. Tá? Assim, ó, a higiene consciencial é ela que permite as retrocognições. Tá? Porque pensa o seguinte, Camargo, se você trabalha as suas energias, tá? Se você já consegue sustentar um nível, digamos assim, de desconforto íntimo, tá? O que acontece? Os amparadores muitas vezes não colocam consciências muito doentes ou muito complicadas com a gente, porque a gente não consegue dar conta. Fica aquele padrão intraconsciencial ruim, dor de cabeça, enfim, a gente acaba ficando assediado com a situação. Então, se a gente, esse crescendo evolutivo, o que é na verdade? É a pessoa começar a ter mais estofo holochacral. Ela consegue segurar mais o processo íntimo dela, as questões de dificuldades, tudo isso começam a ser melhor organizados, melhor, digamos assim, a pessoa começa a conviver melhor com isso. Então, à medida em que você melhora isso, que consegue trabalhar mais isso dentro de você, esse desconforto das doenças, né? Ver, por exemplo, pacientes ou ver pessoas, consciências doentes, projeções doentias, né? Pesadas, e não se influencia, quer dizer, faz a assistência, sente a pressão, sente que o processo está pesado, mas, enfim, não entra na onda, né? Não desvia, ou seja, mantém o megafoco, mantém o fluxo, você começa a ser candidato a ter retrocognições. Então, as retrocognições, elas vão aparecer dependendo do nível de lucidez ou do nível de higiene da sua cabeça, da sua intimidade. Porque do que adianta eu ter uma retrocognição de uma vida anterior, onde eu estava, enfim, cometendo algum delito, ou algum problema, ou com uma intenção distorcida, levantar toda aquela poeira, toda aquela energia, aquelas consciências todas, e chegar aqui hoje, no presente, 2010, e não dar conta daquela energia, é melhor não ter. Então, é isso que os amparadores poupam, muitas vezes, a gente de ter retrocognições. Agora, quando a pessoa começa a se desenvolver, ela vai, com certeza, ser candidata a ter as retrocognições. Bom, a gente entra num tópico agora, que é a retilinearidade pensênica. Tá? A retilinearidade pensênica tem a ver com o assentamento... Deixa eu andar com os slides aqui, porque senão a gente fica parado aqui também. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente já passou. Já vou retomar aqui a retilinearidade. Já falamos das matrizes cognitivas, do estado vibracional. Bom, vamos entrar aqui na retilinearidade pensênica. Então, a retilinearidade pensênica tem a ver com o assentamento da consciência através de definições pessoais. Por exemplo, identificação da proex pessoal, ou identificação da profissão, ou identificação de tarefas a serem executadas na vida humana com uma certa certeza íntima. Tá? Essa certeza íntima, essa tranquilidade íntima, por exemplo, do bom profissional, da pessoa que usa a cognição, a competência em prol do outro, né? Isso mostra para a pessoa essa forma de lidar com a vida humana, né? Então ela desenvolve certezas íntimas e isso promove então esse processo de retilinearidade pensênica. Isto vale para especialidade pessoal, para projetos pessoais, definição de trafares e trafores e se reflete no parapsiquismo, na medida em que a centralização do ego em si, ou o ego centrado, facilita o desenvolvimento do parapsiquismo a partir do megafoco. O que eu quero dizer com isso aqui? Funciona assim, a pessoa ela se assentou, tá, num projeto específico, ou ela se assentou numa tarefa, ou ela se ajustou na profissão. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo aqui de um engenheiro ambiental.
Então, está lá o jovem, 14, 15 anos, naquela fase da adolescência, rebelde, até experimenta algum tipo de droga, enfim, está lá, milhões de coisas na cabeça, não tem nada acontecendo. Né? Um caso clássico da sociedade humana convencional, da sociedade. De repente, dá um clique na cabeça da pessoa e ela resolve fazer um curso. Eu dei o exemplo aqui da engenharia ambiental. Bom, olha só, não conhece nada de energia, não faz TENEPS, não conhece nada de consciência, de consciencialidade. Só que o que começou a passar agora na cabeça dela? Ela começa a se interessar por tudo que é do meio ambiente. Então, os pensamentos dela começam a se linearizar, eles começam a se delinear em prol de um tema, que é, do caso, o meio ambiente. Daí ela vai e faz um vestibular e passa para a engenharia ambiental. Aí ela começa a estudar e olha só, aquele adolescente rebelde e tudo mais, de repente se torna um adulto maduro. Ou maduro do ponto de vista da psicologia, né? Assim, a maturidade das ideias, responsabilidade, né? Começa a ter uma agenda, começa a organizar a sua agenda, né? Começa a guardar energia, ou seja, começa a ganhar dinheiro. Então ela vai se tornando um profissional, como um profissional convencional aí da vida humana, né? Mas olha só, olha onde está a retinilidade pensênica no caso ali. A linearidade dos pensamentos convergentes, por exemplo, para o meio ambiente, para a engenharia ambiental. Bom, a gente pode falar que nessa hora, por exemplo, a pessoa está desenvolvendo o megafoco. Por quê? O megafoco, nesse caso, da engenharia ambiental. A engenharia ambiental, para ela, para essa pessoa, virou um foco. Tudo ela direciona para aquilo. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência. Quando eu fazia residência em cardiologia lá em Belo Horizonte, uma vez a gente estava numa palestra, eu era uma espécie assim de monitor do meu chefe, né? Ele dava as aulas, eu preparava as aulas, ia nas aulas com ele, preparava os slides e tudo mais. Então eu tinha uma convivência com ele assim, de amizade, uma convivência profissional que me ajudou muito, né? O Dr. Francisco Silveira, lá de Belo Horizonte. Bom, um dia a gente saiu de uma palestra, ele foi dar uma aula sobre as novas diretrizes, nunca me esqueço, as novas diretrizes do infarto de miocárdio de 2004. Tá? Bom, a gente saiu, foi uma aula bacana, tinha vários cardiologistas, ele foi me deixar no hospital, meu carro tinha ficado lá. No caminho, a gente conversando sobre a aula, estava eu e ele no carro, ele vira para mim e fala o seguinte: Eduardo, do nada, sem eu perguntar nada, nunca falei de conscienciologia com ele, ou com meus colegas no hospital, sempre usei da higiene consciencial, da inteligência contextual, que a gente comentou aqui, né? Essa inteligência contextual de não misturar as coisas. Nunca tinha falado sobre isso com ele, ele vira para mim e fala assim: olha, Eduardo, deixa eu te falar um negócio. Eu uso uma coisa que eu chamo de megafoco. O meu megafoco na vida humana é a medicina, é a cardiologia. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa interessante, onde é que ele trouxe isso? Do nada ele falou isso para mim. E aquilo me chamou muito a atenção. Por quê? Era um conceito prático que a gente estuda dentro da conscienciologia, que é o megafoco, falado por uma pessoa que nunca tinha ouvido falar em megafoco. Quer dizer, dentro da vida humana. E aí que eu comecei a pensar que os conceitos de conscienciologia, eles são aplicáveis à vida humana. Queira a pessoa conheça a conscienciologia ou não. E aí eu falei, mas qual que é a diferença então do megafoco, esse foco que a pessoa coloca, né, que faz a convergência, que leva à retilinearidade pensênica da vida humana, por exemplo, do engenheiro ambiental, do médico cardiologista que me deu exemplo, para o nosso megafoco do pesquisador que quer ser desperto? É a inteligência evolutiva. O nosso megafoco visa o processo de autossuperação, de autodesassédio, o processo da melhoria da interassistencialidade, né? Então, você vai colocar no seu megafoco os objetivos magnos da conscienciologia. Então, quer dizer, megafoco não quer dizer nada, né? Profissionais utilizam... Você já viu, por exemplo, imagina um político que quer se candidatar. Se ele não tem um megafoco, um objetivo, uma coisa centrada, focada, ele não vai conseguir se eleger, né? Vai desviar, enfim. Então, se não tem um projeto, por exemplo, a gente trouxe até alguns exemplos aqui.
por exemplo, o Nelson Carneiro, com a questão do divórcio, né? Um político que colocou o foco do seu trabalho nesse projeto que ajudou muitos casais, que ajudou muito a sociedade, né? O Dr. Ulisses Guimarães, por exemplo, com a Direta Já. Eu trouxe um exemplo também de um médico americano, Mason Sones, que descobriu o cateterismo, né? Então, vocês vejam que foram profissionais que aquilo era 100% na cabeça da pessoa, profissão, né? Agora, para o pesquisador, para o conscienciólogo, é o quê? É a inteligência evolutiva, é a evolução, o mega foco na evolução. Isso vai levar a pessoa para a cosmovisão, né? Ela elege o processo evolutivo como seu foco principal. Dentro da retinidade pensênica, eu queria chamar a atenção de vocês para a ilusão, que a gente comentou aqui. A ilusão é um erro de percepção, tá? É um engano dos sentidos, a confusão da aparência com a realidade, confusão do falso com o verdadeiro, e é o principal mata-burro das vidas humanas. Vocês já pensaram, por exemplo, eu trouxe vários exemplos aqui de ilusão. Carro do ano, duplo ideal, profissão, subcérebro. Por que eu coloquei o subcérebro? Me chamou muita atenção um paciente que eu atendi, que ele era obeso, tá? E não conseguia emagrecer. Ele era segurança. E aí eu conversando com a mulher dele, perguntei para ela, mas esse peso todo dele e tal, não, doutor, isso é importante para ele. Por quê? Porque ele é segurança, ele se acha forte sendo gordo. Aquilo eu fiquei pensando, gente, mas que coisa interessante. O que está por trás disso? Está por trás do subcérebro. A pessoa acha que a força dela está no subcérebro. Olha um exemplo de ilusão. É uma autoilusão. E como é que você vai abordar um assunto desse, né? Então, quando a gente pensa no subcérebro como um processo ilusório, é ele que é o nosso mata-burro. Na medida em que você acha, por exemplo, que o carro do ano, ou que a sua casa, tá, que você vai construir, é assim, é tudo na vida, você está distorcendo a realidade. Por quê? O que a gente vai levar dessa vida humana em termos de atributos conscienciais? Nós vamos levar lucidez, discernimento e domínio de energia. São essas três coisas principais para a dimensão extrafísica. A hora que a gente dessomar, a partir daqui para lá, tudo vai ficar aqui. Nós vamos levar lucidez, nosso nível de lucidez, o nosso nível de discernimento e autodiscernimento e o domínio de energia. Com esses três elementos, eu acho que nós vamos ter uma excelente dessoma e uma excelente recepção extrafísica com os amparadores, dependendo dos nossos resultados aqui. O que não dá é para nós cairmos novamente nos mesmos mata-burros da vida humana, que é o processo ilusório, que foi inclusive uma pergunta que o professor Losch fez na quinta-feira, na tertúlia, e que ficou na nossa cabeça aí durante a semana para trazer aqui para vocês, para a nossa conversa. Bom, tem alguma pergunta? Podemos continuar? Então, o nosso próximo item aqui é a escagem multidimensional e o binômio assistente-assistido. Tá? O que a gente quer dizer com isso aqui? A questão é assim, a lucidez intraconsciencial, né, a nossa capacidade de discernir o que está acontecendo com a gente, com as nossas energias, com as nossas ideias, ela nos leva a esse binômio. Ou nós vamos ser assistente, ou nós vamos ser assistido. Né? Então, se nós estamos com um nível de lucidez melhor, o mais lúcido assiste o menos lúcido. Tá? O que não dá para acontecer? O que não dá para acontecer é a pessoa entrar numa tarefa como assistente e se transformar em assistido. Ou seja, a escagem se transformar em assédio. Então, isso é de uma responsabilidade enorme da nossa parte. Né? Agora, é lógico, isso vai exigir uma certa demanda da pessoa, né? Uma certa, digamos assim, exercício para isso. Essa questão que nós comentamos do estado vibracional, né? A demanda do EV, ela fazer a desassimilação, isso dá para a pessoa mais certeza íntima, mais segurança de que ela não vai se desviar, que ela não vai sair do trilho. Né? Então, quando ela entra como assistente, se ela tem um padrão de referência, vamos supor a seguinte situação. Você vai lá para uma tarefa extrafísica de resgatar uma consciência. Tá? Então você chega lá, é uma comunidade extrafísica, uma comunidade de pessoas que são manipuladas, com seres que são manipulados extrafisicamente,
e aí você chega lá para fazer o resgate. Quando você chega lá, você sente que toda aquela comunidade é manipulada pelo processo de cardio-chakra. Tá? Quando você chega lá, você acha a consciex que você foi resgatar, e aí você começa a conversar com ela, e você está se mantendo lúcido. Só que a coisa começa a te pegar ali. Tá? Então, olha só, você vai como assistente tentar resgatar uma consciência. Chega lá, você tenta conversar com a pessoa, eu acho que esse é o último, tem um problema no slide. Você tenta resgatar aquela pessoa e não consegue. E aí, lá, as consciências te pegam lá e tentam te deixar lá preso naquela comunidade. Tá? Então, isso foi um tipo de experiência que eu já passei. Tá? Então, assim, na hora de sentir tudo que as consciências estavam sentindo ali naquela comunidade, né? E entrei numa condição de assistente e precisei ser assistido. Tá? Como é que eu fui assistido? Entrou um amparador chinês, as pessoas todas que estavam naquela comunidade, elas não conseguiam chorar. Elas eram manipuladas pelo processo de repressão. E eu comecei a sentir exatamente o que as consciências estavam sentindo. E aí esse amparador entrou naquela casa, naquela comunidade, ali, era na beira de uma praia, eram pessoas aparentemente felizes. Ele entrou, jogou energia no meu cardio-chakra e falou, olha, agora você pode chorar. Então, na hora, eu verti algumas lágrimas e voltei para o corpo. Então, veja, foi uma experiência para mim onde me mostrou o que nós precisamos ter, como nós precisamos ter cuidado quando estamos numa condição de assistente. Isso é muito sério. Então, a gente precisa dar valor a isso. Né? Os amparadores estão com a gente. Você entra para fazer uma abordagem dentro de um processo assistencial, né? E você precisa ir até o fim. Então, a escagem multidimensional, ela exige da consciência a capacidade de fazer a desassimilação, de fazer a desassim. E essa desassim, ela mexe muito com o desconforto mental. Quando nós estamos com desconforto mental, com pressão na cabeça, sofrendo interferência, precisamos atuar de forma terapêutica para fazer o autodesassédio. Tá? Só que antes do desassédio vem a questão da escagem. Essa transição, isca consciente e se tornar assediado, isso precisa ser muito bem estabelecido. Tá? Para a pessoa não debandar, não mudar de chapéu, né? De assistente para assistido. A força mental, a vontade e a lucidez são ferramentas valiosíssimas para se restabelecer o padrão prévio de homeostase e se fazer a assistência real. Esse padrão prévio de homeostase, pessoal, foi o que a gente conversou aqui. Tá? Ele é fundamental. Se a pessoa não tem um padrão íntimo de referência, ela não consegue voltar. Isso é como se fosse uma bússola. Né? A gente está aqui na sala da Apex, aqui em Foz, né, falando sobre higiene consciencial dentro da programação existencial. E a logomarca da Apex é uma bússola. Tá? Então, isso tem tudo a ver. A bússola de orientação. Dentro da higiene consciencial, a bússola de orientação é esse estado íntimo de referência, onde você sai e volta para ele. Né? Você fez uma assistência, está escado, com desconforto íntimo, mas você está firme. Você não vai descambar, não vai se assediar. Você vai fazer o desassédio e voltando para o seu padrão, junto com as suas energias, com os seus amparadores. E aí a gente entra, falando em amparador, a gente entra num conceito, que é o conceito de curso intermissivo. Por que eu trouxe esse tema aqui para nós? Porque a assunção do curso intermissivo, tá? A pessoa assumir o curso intermissivo na vida humana é uma mudança de patamar, na medida em que ela assume a responsabilidade pelo que ela pensa. Tá? Por exemplo, nós estamos aqui nessa aula, né? Daqui a pouco a gente vai sair, vocês vão desligar o computador e vão dar uma passeada. Hoje é sábado, 15 para as 5, vamos lá numa sorveteria, vamos no cinema e tudo mais. O que eu vou pensar quando eu estiver vendo o filme? O que eu vou pensar quando eu for conversar com a moça do caixa que for me vender o sorvete? Ou, enfim, o pastel, o que for. O que eu vou pensar? Entende? Assim, quais momentos que você valoriza os seus pensamentos? É só quando está dentro da sala de aula?
É só quando está dentro da tertúlia? E quando você vai tomar banho, por exemplo, vai pegar no shampoo, né, ensaboar o corpo, vai escovar os dentes, se olhar no espelho, quer dizer, momentos que só está você ali, entre aspas, você intrafisicamente. Mas quem que está ali extrafisicamente, multidimensionalmente? São nesses momentos que a gente faz rapport o tempo todo, né, com as consciências, com o processo multidimensional. Então, o curso intermissivo, né, a relação com os amparadores, o processo da responsabilidade é constante, é 24 horas, é minuto a minuto. Então, é nessa falta de lucidez que a gente perde o contato, muitas vezes, com os amparadores, e aí, enfim, né, acaba trocando o pé pelas mãos. Acho que tem uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Existe diferença em ser isca e ser esponja? Existe, total. O esponja já está relativamente assediado. Tá? O esponja é aquele que pega para si tudo. Né? Enfim, ele acopla e fica com ele. Então, onde ele vai, ele drena para ele. Ele não tem lucidez de que as energias que ele tem, ele está muito aberto, parapsiquismo muito aberto, ingênuo muitas vezes, né? Não está inteligente do ponto de vista parapsíquico, chega em qualquer ambiente querendo ser amigo de todo mundo, querendo desassediar o ambiente. Na verdade, o que ele faz? Ele se enche de consciência, faz rapport, não consegue dar conta daquilo. Isso é o esponja. Também é conhecido como ônibus, ou o coletivo. Né? O coletivo no Rio de Janeiro é o ônibus, né? Capacidade para 62 pessoas. Então, o negócio é mudar de ônibus para táxi. Né? Então, assim, a pessoa acoplar menos. E, de preferência, de maneira lúcida. Né? O ideal da escagem é a pessoa programar esse processo de escagem. Né? A isca, não interfere na pessoa. Né? Muitas vezes, esse desconforto íntimo que a pessoa sente, no início, ela acha que está assediada, ela acha que não vai conseguir dar conta e tudo mais. Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Vai aumentando o estofo dela. E aí esse desconforto, que na verdade é a isca, que é o processo de escagem, a pessoa começa a ficar mais inteligente, mais madura com aquilo. E não desvia, né? Consegue fazer a desassimilação, leva para a TENEPS, faz o desassédio. Então é isso. Isca é bem diferente de esponja. Eu poderia dizer que se eu fizer estado vibracional de qualidade com frequência, automaticamente estarei executando a higiene consciencial? Olha, o estado vibracional é a principal ferramenta. Só que o que acontece? Aí você pode estar atuando tanto profilaticamente quanto terapeuticamente. Né? O EV ele atua nessas duas frentes, profilaxia e terapêutica. Agora, a higiene consciencial não depende só do estado vibracional. Por quê? Se a pessoa pensa besteira e faz EV, ela suja e limpa. Tá? Agora, não é mais fácil fazer EV e não pensar besteira? Por que acontece? Você vai fazer a profilaxia sem se poluir pensenicamente e vai fazer um EV profilático. Agora, se a pessoa pensa besteira, faz rapport e se intoxica, ela vai fazer o EV, vai desassimilar, mas ela está dando trabalho para ela. Ela poderia usar o estado vibracional em prol, por exemplo, de uma escagem mais lúcida, mais nítida. Né? Então é aquele negócio, polui, despolui, polui, despolui. Então vamos fazer assim, não vamos poluir através do quê? De uma retilinearidade pensênica mais lúcida, né? De uma lucidez maior, de um planejamento, uma auto-organização melhor. Por quê? Se você se organiza domingo para a sua semana, com certeza você vai estar no lugar certo, na hora certa, a sua semana vai estar mais otimizada, você vai se assediar menos, vai chegar menos atrasado nos ambientes. Isso são poluições evitáveis. E o estado vibracional ele vai ser executado profilaticamente. Não sei se eu respondi a pergunta. Como usar a retilinearidade pensênica na superação do processo de falta de acabativa? Tá. Bom, a falta de acabativa, tá, é aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa começa e não termina, ela não tem um mega foco, então ela fica igual a biruta do vento, o vento assopra para cá, ela vai para lá e tal.
Então, o que ela faz? Aqui cabe uma intervenção radical, que é o quê? Você vai escolher o seu tema de pesquisa, tá? Ou a sua profissão, enfim, aquilo que você acha que ainda não fixou na sua vida, tá? E você vai ficar com esse tema de pesquisa 5 anos. Você vai escrever um artigo sobre esse tema de pesquisa, vai fazer um curso sobre esse tema de pesquisa, vai dar aula, vai dar palestra. O pessoal da Apex vai convidar você para vir falar aqui na web conference. Quer dizer, você vai estudar muito esse assunto. Tá? O que isso significa? Significa que você vai alinhar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas emoções, as suas energias para esse tema, para esse objetivo. Você já imaginou, por exemplo, um médico que ele vai fazer uma residência numa especialidade qualquer e ele faz aquela residência e faz outra residência ao mesmo tempo? Não dá, né? A pessoa tem que focar e aprofundar e desenvolver aquele tema, aquele assunto. Por que as pessoas não conseguem ter retilinearidade pensênica e não pensam no megafoco? Porque não se fixa num trabalho, num tema, né? Então, às vezes, ela sempre olha no outro, que aquele outro tem um tema de pesquisa, que é melhor do que o dela, ou que tem trafores que são melhores que o dela. Na verdade, a coisa é muito simples. Todo mundo tem trafores e trafores. Se qualquer um pegar um tema e estudar 5 anos, vai ficar bom naquele tema? Quer dizer, não tem muito mistério nisso. O problema é fazer isso. Então, pega um tema, vai a fundo. O que vai acontecer? Lá no meio dos anos, no segundo, no terceiro ano, que você está estudando muito, começa a aparecer sincronicidade. Aquele tema tem relação com uma experiência que você vivenciou há 10 anos. E aí você lembra daquela amizade de infância. Aí resgata uma consciência. Quer dizer, começa a dar start no mecanismo assistencial multidimensional. Tudo a partir de um tema de pesquisa. Vamos ver, tem mais. Não sei se respondi a tua pergunta. Pode devolver aí se por acaso não ficou claro. Marilane, né? Você poderia expor exemplos de como você foi mudando seu padrão pensênico conforme a aplicação da higiene consciencial? Olha, eu posso dar alguns exemplos sim, tá? Tudo que eu estou colocando para vocês aqui, exatamente quem me conhece mais de perto sabe como que eu funcionava e como que eu hoje funciono, tá? Eu tinha muita dificuldade de me fixar, tá? Então, pegava uma coisa, não terminava, exatamente o que eu estou colocando aqui para vocês. E aí, em 2000, comecei a faculdade. Então, para vocês terem uma ideia, eu fazia faculdade de medicina e coordenava a unidade de Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam, eu sempre tive facilidade de fazer várias tarefas. Isso é um trafor meu. Só que, veja como um trafor pode se transformar num trafar. Tá? Então, como eu tinha essa facilidade, eu pegava muita coisa. Pegava muita coisa e não terminava. Eu tenho facilidade de fazer várias coisas. Só que a falta de lucidez quanto a isso, muitas vezes me puxou o tapete porque eu pegava muita coisa e não terminava. Bom, então o que eu fiz? Em 2000 eu botei um ponto final nisso aí. Né? Então, na verdade foi em 98 que eu tive uma conversa com o professor Valdo, lá na diretoria, no IPC, em 98. Eu disse, Eduardo, estuda higiene consciencial, isso vai te ajudar. Aí eu comecei a estudar e, enfim, realmente me ajudou demais. Agora, o que aconteceu? Em 2000, eu descobri uma sinalética minha, que é um número, tá? Que eu tenho um número que é o 7. Número 7. Então, o número 7 para mim é assim como tem o número 11 para algumas pessoas, o número 9 para outras pessoas. Para mim é o 7. Isso foi uma descoberta assim, interessante. Eu estava saindo da faculdade, olhei para a placa do carro e tinha um número 77 que parecia um holofote, foi uma coisa muito diferente. Aquela placa me chamou a atenção. E ela foi me acompanhando da Tijuca até Ipanema. Nós fomos até a frente da minha casa. Foi muito, muito interessante aquilo. E às vezes saía um carro, aquela placa saía, entrava outro carro com a placa 77. Aquilo me chamou muita atenção. E depois eu fui ver que o meu nome, por exemplo, Eduardo Martins, são 7 letras, os dois números são 7 letras, 77. Uma descoberta que eu estou colocando para vocês aqui 10 anos depois, né? Mas nesses 10 anos eu estudei muito o número 7. Então tem muita relação comigo. Então eu comecei a estudar isso, quer dizer, são 10 anos estudando esse número.
já me deu várias dicas, já me ajudou, já me tirou de um monte de fria, já saí de acidente por causa disso, por desviar, enfim, uma série de questões que já aconteceram. Mas esse tipo de situação me ajudou. Eu tinha um perfil. E outra coisa, eu peguei um trabalho, depois de tanto feedback, pô, Eduardo, tu começa um negócio, não termina, pô, tu tem que melhorar isso, melhorar aquilo e tal. Eu decidi e falei, não, tem razão, eu vou pegar, tudo que eu pegar agora, eu vou ir até o final. Obviamente, né, que a gente derrapa, desliza aqui e ali e tal, nem tudo é perfeito e tal, mas assim, o saldo, a resultante, em cima dessa característica minha, não vou dizer publicamente que eu superei isso 100%, mas eu já superei boa parte daquilo que me dificultava mais nessas questões. Tá? Então, isso tem me ajudado. Eu acho que tem mais perguntas, né? Pode continuar? Tá. Então, eu estava falando da assunção do curso intermissivo. Para a gente concluir esse tópico, então é importante a pessoa ter noção da responsabilidade com o que se pensa. Esse é o link com os amparadores, esse é o link com o curso intermissivo da pessoa. Na medida em que ela cuida, ela valoriza, ela dá valor para a cabeça dela, para os pensamentos dela, isso faz rapport com os amparadores e faz então a ponte com o curso intermissivo. E aí, eu queria trazer uma reflexão para nós, que é a banalização dos conceitos básicos de conscienciologia. Porque, veja bem, se a pessoa hoje trabalhar as energias dela, tá? Desenvolver o estado vibracional, aplicar técnicas projetivas, tá? E buscar um contato maior com o amparador, olha só, falei de 3 coisas que a gente aprende no antigo P1, lá do IPC, ou no CPC, na primeira, segunda aula. Conceitos super básicos, tá? E aí? E a gente está aplicando isso? Estado vibracional, trabalhar as energias, pensar nos amparadores, coisa de primeira aula de curso de Projeciologia. Então, o que acontece? Isso não é uma crítica, ou de maneira nenhuma, a estudar conceitos avançados. Muito pelo contrário. O problema surge quando a pessoa começa a buscar conceitos super avançados a fim de não aplicar o básico. Entende? Então, esse é o problema. Existem também aquelas pessoas que usam, né? Não, eu não quero estudar conceitos avançados de conscienciologia porque o meu nível é muito baixo. Quer dizer, mecanismo de defesa. Né? Então, a pessoa não quer estudar o que é mais avançado porque ela acha que ela está muito aquém. Não é isso também. Não é isso que a gente está colocando. O que a gente está colocando aqui é o seguinte, o cuidado com as práticas, as questões básicas de conscienciologia serem atendidas, né, para que a gente possa criar uma base, um sustentáculo das ideias mais avançadas, das posturas mais avançadas, de uma assistência mais avançada. Né? E não a gente banalizar o básico, como eu trouxe como exemplo aqui, né? Estudar a holomaturologia do ser desperto com paramicrochip. Ótimo, muito bom. Agora, como é que está a minha cabeça nesse momento agora? Eu estou iscado? Eu fiz estado vibracional para estudar esse conceito? Né? Como é que estão as energias do meu quarto aqui? Está tudo bem? Eu estou organizado? Né? Então, são ferramentas para otimizar o estudo e não, obviamente, para não estudar os conceitos avançados. A ideia aqui é a pessoa se preparar, ela atender as questões básicas a fim de crescer junto com os conceitos avançados e, melhor, tirar mais proveito do estudo avançado da conscienciologia, dos conceitos avançados. Senão, é como uma leitura. Pega um jornal, lê ali e esquece. No dia seguinte, esquece. Agora, se a pessoa aplicou o estado vibracional, trabalhou as energias, está assentada, né? A coisa acalmou na vida dela, ela pega um verbete avançado, o aprendizado é muito maior. Né? Ela aprende muito mais com isso. Eu trouxe aqui os exemplos práticos do Megafoco, que eu já comentei com vocês, né? Do colega cardiomiochefe lá em Belo Horizonte. Eu queria só trazer uma última contribuição dentro do conceito do Megafoco, que é o fato assim, de pessoas fazerem a associação da vida com o tema de pesquisa, com o trabalho, e isso criar o processo da convergência.
Tá? Esse é um conceito fundamental. O megafoco leva ao processo da convergência. Eu queria reforçar isso porque não é simplesmente... as pessoas acabam passando por coincidências, por sincronicidades e não sabem por quê. E muitas vezes elas estão atuando ali como mini peças, sem lucidez, já alcançaram um nível de responsabilidade maior dentro do megafoco, dentro da convergência, estão iniciando esse processo, mas ainda não sabem dar nomes, né? Não conseguem identificar o que está acontecendo de fato. E às vezes é isso que está acontecendo. Ela está atuando dentro ali do maxi-mecanismo, às vezes com os amparadores, né, específicos de uma linha de atuação, e está dentro do fluxo do cosmos, dentro daquilo que a gente conversou, que é a conexão microcosmos, macrocosmos, a partir do alinhamento das ideias, das emoções, das energias. Bom, nós estamos entrando aqui nos finalmente já, os últimos 5 minutos. Eu queria iniciar a finalização com vocês. Eu acho que tem pergunta aqui, né? Ou não? Não. Eu queria finalizar com as seguintes questões. Primeiro, consciencioterapia profilática. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, mas eu acho importante trazer isso aqui. Muitos de nós procuramos a consciencioterapia ou atendimento da PECS, né, o Serviço de Apoio Existencial, ou mesmo a Conscius, com o processo da conscienciometria, em situações de aperto, né, dificuldades íntimas, questões, enfim, uma série de problemas aí que a gente muitas vezes deixa chegar naquele ponto, a água subiu, quando chega aqui no nariz eu vou pedir ajuda. Ou depois de tomar uma puxada de tapete, ou depois de tomar um feedback que não gostou, um furo, tudo mais. Né? Então a pessoa vai lá, procura consciencioterapia ajuda, faz todo o processo assistencial, né? A pessoa melhora, tal, a pessoa recebe alta e toca a vida de novo normal. Bom, o que eu queria trazer para vocês é a seguinte situação. A pessoa, com ela mesma, está tudo bem. Ela acha que está tudo bem, tem umas questões para melhorar aqui e ali, dificuldades, tal, natural, né? Mais ou menos do nível evolutivo. Nunca pensou em fazer consciencioterapia, não tem isso em mente, acha desnecessário, porque ela está bem, faz um estado vibracional razoável, faz TENEPS, tem lá o seu projeto de atuação. Mas a pergunta que eu queria trazer para você é o seguinte: o que vocês acham que mais ajuda a pessoa a evoluir? Elogio ou crítica? Crítica. Tá? Elogio só serve para afagar ego. Tá? E muitas vezes, assim, é muito bom você receber um elogio. Poxa, a pessoa melhorou, que bom, tal. Ótimo, isso faz parte da vida e tal. Agora, a mola propulsora da evolução é a crítica, não é o elogio. Tá? Bom, a base da consciencioterapia é o feedback. É a pessoa receber feedback. Então, chegar lá, traz uma questão e aí recebe um feedback daquilo. Então, o que é o interessante da consciencioterapia profilática? É ela fazer uma consciencioterapia a fim de vivenciar mais questões que muitas vezes ninguém fala para ela. Levar questões íntimas, situações do fórum íntimo que você não conversa com outras pessoas, levar para o ambiente da consciencioterapia para que isso possa ser destrinchado junto com a equipe de consciencioterapeutas, junto com o processo consciencioterápico e junto com o processo assistencial. Isso serve para a consciencioterapia, isso serve para o serviço de apoio assistencial e isso serve para a conscienciometria. Tá? Então, a técnica, a sugestão que eu dou de higiene consciencial para as pessoas que querem desenvolver o seu processo é buscar críticas. E isso de maneira profissional. E para finalizar, a questão da desperticidade viável. Tá? A desperticidade viável, quando que ela surge para a pessoa? Quando a pessoa passa o gargalo. E quando que ela passa o gargalo? Justamente quando ela se fixa, quando ela fixa o megafoco no trabalho com resultados assistenciais. Por que muitas pessoas não conseguem, às vezes, nem sequer pensar em desperticidade, nem sequer, né, porque estão envoltas, muitas vezes, em dúvidas, em questões existenciais, que ainda não extrapolou um processo assistencial maior e acaba ficando muito presa
as questões de fórum íntimo, subjetivas, e acaba dificultando. Então, a desperticidade viável surge quando a consciência ultrapassa o gargalo, o período de dispersões, de flutuações de tarefas, flutuações de especialidades, e se fixa no megafoco no trabalho com resultados assistenciais reais. O voluntariado está aí justamente para isso. Enquanto muitos despertos hoje tiveram que suar a camisa de maneira mais lenta em vidas passadas, estamos com um grupo evolutivo para nos ajudar a se enxergar, aprimorar arestas, assumir erros, ajustar trafores e aprender a dominar as energias. Tudo ao mesmo tempo agora. Com certeza, isto queima etapas do processo evolutivo. Este é o nosso grande desafio. Então, para finalizar, eu queria agradecer aqui a PEGS. Esse tema, obviamente, não se esgota, né? É inesgotável, tem 10 anos que a gente estuda, aí, quase 12 anos, e a gente está aí para aprender com um grupo, com todos aí. Queria agradecer muito a participação dos internautas, oportunidades de perguntas que nos ajudam muito com isso. E tem uma última pergunta aqui, não é? Onde é que coloca aqui? Onde é que está aqui? Ah, tá. O que fazer depois que se descobre que fez o curso intermissivo? Não, na verdade, esse processo de descoberta do curso intermissivo é uma questão de certeza íntima, que envolve vários elementos durante o dia. Por exemplo, a sua energia, a força que você põe, né, o trabalho que você desenvolve, os resultados que você gera, tanto para o grupo quanto para você mesmo. Então, tudo isso aí são elementos de referência, padrões, para você analisar a questão do seu curso intermissivo. Tem mais? Vamos lá, eu acho aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem mais algumas perguntas aqui. Camargo. Eduardo, a teleconferência de hoje teve a participação de 33 consciências. Tá. Obrigado pela contribuição. Tem mais alguma coisa? É isso, né? Bom, pessoal, então assim, eu queria muito agradecer essa oportunidade. Tem uma última aqui, existe um teste para descobrir se fez o curso intermissivo. Existe um teste para descobrir se fez o curso intermissivo? Olha, existe sim, existe uma página que está na tertúlia, que vocês podem olhar lá, tela de transmissão da tertúlia, se você é um intermissivista. Quem tem que responder isso é a própria pessoa. Tá? E isso, obviamente, ela vai ler lá o capítulo dos 700 experimentos, que fala sobre isso, e vai poder tirar as próprias conclusões. De maneira geral, muito obrigado e a gente está à disposição para novos aprendizados. Olá, pessoal. Gostaria de dar um aviso, né, na próxima conferência de sábado. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Nós, com certeza, vamos fazer outros convites, né, para você participar. Tenho certeza que você gostou também. Então, na semana que vem vai ser o professor Alexandre Zaslaves que vai falar sobre a biografia de Jürgen Habermas. E ele é um filósofo alemão que estudou com Adorno, então vale a pena vocês estarem com a gente aqui no próximo sábado, no mesmo horário, às 15h30, aqui na nossa sala de conferência, acesso através do site da PEGS. A partir de segunda-feira, essa conferência de hoje, ela foi gravada, ela vai estar disponível no site da PEGS. Vocês podem divulgar a partir do momento que estiver disponível a gravação, inclusive para fazer download e também para poder assistir novamente, né? Com certeza o conteúdo ele é bastante interessante, é válido assistir, porque foram bastantes informações que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Até a próxima conferência online, sábado que vem, às 15h30, nessa mesma sala. Um grande abraço a todos e boa tarde.